Olá, crianças, tudo bem com vocês? E hoje teremos mais uma aulinha de geografia. Hoje vamos ouvir sobre a sociedade da região norte, a população no espaço geográfico. A região norte abrange 7 estados. Nela concentram-se mais de 15,8 milhões de pessoas. Como se trata de uma região de grande extensão territorial, dominada por densas florestas, há áreas com baixa densidade demográfica. A maior densidade demográfica é registrada em Manaus e nas proximidades, área localizada no vale do curso médio do Rio Amazonas. Outro alto adensamento populacional ocorre na região metropolitana de Belém, onde desemboca o Rio Pará. Em média, a região norte tem 4.000 habitantes por quilômetro quadrado. Nas proximidades dos rios, concentra-se a população ribeirinha, que os utiliza amplamente para transporte e obtenção de alimentos. Aproximadamente 75% da população reside em cidades numa região que tem cerca de 450 municípios. A região norte tem 9 regiões metropolitanas. Segundo dados do Censo 2010, a população da região norte é a mais jovem do Brasil e a que apresenta a menor quantidade de idosos. Assim como em outras regiões do país, no norte há uma expressiva população de imigrantes, além de descendentes de indígenas nativos. Tal como ocorreu com os portugueses, os primeiros colonizadores da região, houve grande imigração de japoneses. Eles aportaram nas proximidades de Belém no início do século XX, onde passaram a cultivar pimenta do reino e, posteriormente, frutas. Os africanos e afrodescendentes estabeleceram-se sobretudo nas áreas litorâneas dos estados do Amapá e Pará. Há grande população de pardos com ascendência indígena e de brancos europeus. Todas essas etnias têm presença marcante na composição da população da região norte. Observe no gráfico, os dados evidenciam a diversidade da região. No que se refere aos indicadores sociais, a região norte apresenta alguns índices menores do que a média nacional. Se comparada aos estados do Sudeste e do Sul, as taxas de mortalidade infantil, principalmente dos indígenas, são superiores. O saneamento básico precário está entre os principais problemas urbanos da região. De acordo com o IBGE, o número de crianças de 0 a 14 anos que, em 2012, viviam em domicílio com deficiência de saneamento básico era de 10,2% no país. Na região norte, 22,1% das crianças não tinham esse serviço em casa. A educação é outro aspecto que mostra dados alarmantes. Em 2010, a taxa de analfabetismo das pessoas com 10 ou mais anos de idade era de 10,6%, a segunda maior do país. Quanto às diferenças de renda entre os sexos, a região norte segue a tendência nacional. Em média, as mulheres são menos remuneradas do que os homens, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Indígenas e caboclos. Da miscigenação entre os indígenas e os colonizadores brancos, originaram-se os caboclos. Profundamente enraizados na floresta, os indígenas e os caboclos interioranos são extremamente importantes para a preservação ambiental da região amazônica. São grupos humanos que conhecem bem a floresta e dela retiram produtos e alimentos que garantem sua subsistência, sendo reconhecidos pela utilização sustentável da floresta. Na região norte, há aproximadamente 342 mil indígenas, que no total falam mais de 180 línguas. Alguns desses povos vivem isolados até hoje. A maioria das comunidades habita as terras indígenas demarcadas pelo governo. Ainda existem grupos que ocupam áreas em processo de demarcação ou que deverão ser identificadas.
Aspectos culturais. A mistura de povos que compõem a população imprime à região grande riqueza cultural. A culinária, a música, as artes, as lendas e outras manifestações culturais da região norte são extremamente influenciadas pelas culturas indígena, africana e portuguesa. O carimbó do Pará, por exemplo, de influência africana e indígena, é um ritmo típico do litoral paraense. Outra importante manifestação cultural da região é o boi-bumbá de Parintins, no estado do Amazonas. Durante os dias de festival, dois grupos se apresentam: Boi Garantido e Boi Caprichoso. Ambos valorizam e enaltecem a cultura local e os povos indígenas em suas músicas e danças. O boi-bumbá, apesar de ter origem nas festas juninas portuguesas, é muito valorizado no Festival Folclórico de Parintins, com músicas que abordam as belezas naturais da floresta amazônica. A ciranda de Manacapuru também é uma manifestação artística tradicional da região, que se expressa por meio de um conjunto de cantigas de roda. Todos os anos, o Festival de Ciranda ocorre no espaço conhecido como Cirandódromo, que fica no município de Manacapuru. Esse tipo de ciranda chegou ao Brasil com imigrantes da Espanha e de Portugal. O ritmo é relativamente lento, ao contrário das demais danças folclóricas da região norte. Uma das grandes riquezas culturais dos povos indígenas são os artefatos artesanais. Utilizando elementos como palha, sementes, barro, madeira, argila, penas e ossos de animais, eles produzem cestos, cerâmicas, colares, pulseiras, brincos, cocares e rendas, além de peças que são usadas em atividades de caça e pesca ou nas danças e rituais de algumas comunidades, como o arco e flecha. O artesanato é muitas vezes fonte de renda para as comunidades. Gente, este foi o recadinho de hoje. Espero que tenham gostado. Deem um like e até o próximo vídeo.